Queridos, hoje, nesse primeiro domingo do ano, dia 4, nós vamos iniciar uma série de mensagens com o tema intitulado As Maravilhosas Doutrinas da Graça. Nós fechamos com os preletores, com os presbíteros da nossa igreja, com oficiais da nossa igreja, para que pudessem se juntar a nós e, por meio dos dons e talentos e conhecimento que Deus tem nos dado, abençoar a igreja por meio da edificação. E nós temos percebido a importância de estudar essas maravilhosas doutrinas. Nós somos uma igreja que por muito tempo, a igreja presbiteriana, foi reconhecida como uma igreja da Bíblia, que gostava, que tinha prazer no estudo das Escrituras. Mas nesse tempo, a igreja contemporânea evangélica brasileira, ela tem demonstrado uma indiferença para com o estudo sistemático das Escrituras. Às vezes ela acha que não é importante, que a gente tem tantas demandas, que a gente está interessado em resolver as demandas da vida, os problemas da vida, e achamos que a doutrina não tem nada a ver com a nossa vida, com as nossas crises, com a crise que a nossa família enfrenta, com a crise que a igreja enfrenta, com a crise que a sociedade contemporânea enfrenta. A gente pensa assim, a doutrina não tem nada a ver. Tem tudo a ver, queridos. O que nós precisamos fazer é sistematizar a doutrina, organizar a doutrina, tanto do ponto de vista intelectual, para que o nosso coração tenha afeição pelo estudo da Escritura. Então é pensando nisso, e em conversa com o conselho da nossa igreja, com os presbíteros da nossa igreja, que nós decidimos iniciar essa série temática nos domingos de janeiro pela manhã e em parte do mês também de fevereiro. E o nosso pessoal da comunicação produziu um material maravilhoso, que eu penso que nós não podemos perder a oportunidade de divulgar para despertar o povo, nosso povo, do nosso meio, da igreja, para que venha estudar, mas também pensando em pessoas com as quais a gente convive, amigos, familiares, curiosos, que às vezes surgem no meio do caminho e vê o tema e pode ser despertados para que venham ouvir a palavra de Deus conosco. Nessa manhã, nós vamos iniciar com a Escritura, a importância de examinar a Escritura. Nós vamos iniciar com o tema, a importância de examinar a Escritura. Eu li uma história recentemente que falava de um jovem que estava inquieto, insatisfeito, porque o seu mentor, sobre orientação espiritual, de espiritualidade, instigava os alunos a que lessem as Escrituras e decorassem as Escrituras. E qual é a crise desse jovem? A crise desse jovem é que, num determinado momento, ele chegou para o seu mentor e falou assim: eu acho que estudar a Escritura, de tentar decorar a Escritura, é um desserviço, é uma perda de tempo. Porque a gente está nesse processo já tem muito tempo, e no final das contas a gente acaba retendo muito pouco. A gente acaba retendo muito pouco da Escritura. Então, me parece, dizia o jovem na sua crise, que não tem valor ficar fazendo isso. Empreender esse esforço intelectual, empreender esse esforço no que diz respeito ao tempo. E no final a gente acaba retendo muito pouco. E o seu mestre, um homem paciencioso, olhou para ele em seus olhos e depois de refletir falou com ele para ele pegar um cesto de junco. Talvez nós pudéssemos usar uma linguagem mais contemporânea, mais no contexto brasileiro, um balaio, quem sabe, né? Quem aqui é dessa safra? Um balaio. De repente os nossos jovens falam assim, mas que raio de coisa é essa? Falou de um cesto de junco, eu não sei, balaio piorou ainda. Não é? Mas então, ele falou com o jovem, falou, olha, pega esse cesto, desça até a fonte, encha-o de água e traga até aqui, no nosso alojamento. O jovem teria que descer 120 degraus e depois subir 120 degraus. E o jovem olhou com espanto e falou assim, não faz nenhum sentido, não verbalizou, mas pensou, faz nenhum sentido encher um cesto de água e subir, não vai reter nada, vou chegar lá em cima e
A água escoou no meio do caminho. E ele fez uma vez, 10 vezes no primeiro momento. E ao terminar, ao concluir a 10ª vez, o mestre falou com ele: o que você aprendeu? E ele falou assim: que cesto furado não retém água. E de repente o professor, percebendo que ele não entendeu, falou: faça de novo o processo. E ele fez uma segunda vez, mais uma dezena. E o professor falou: o que você aprendeu? E ele, atordoado, e agora observando esse caminho, ele percebeu que o cesto que ele tinha utilizado no início, que estava sujo, com barro grudado nele, ele percebeu que agora o cesto estava limpo. Durante esse processo de enchê-lo de água, de subir aquelas escadarias, a água escoando, ele foi sendo lavado, e ele agora estava limpo. Às vezes a gente pode pensar equivocadamente que estudar a Escritura não tem valor. Porque talvez você e eu não conseguimos reter tudo que nós deveríamos reter. Mas quer a nossa capacidade de retenção seja pequena, a palavra que não volta vazia, que cumpre aquilo para o que Deus a designou, ela realiza um processo maravilhoso na nossa vida, que é de nos santificar. A palavra de Deus, irmãos, é um instrumento que Deus escolheu para que, de modo ordinário, Deus pudesse nos santificar. Foi o Senhor Jesus quem orou ao Pai, pedindo ao Pai para santificar a igreja. Por meio da verdade, o Senhor Jesus disse: e a verdade é a tua palavra. Então, às vezes você se assenta num domingo como esse, você jovem, você adolescente, você irmão que já tem uma jornada longa de caminhada, pensa assim: mas de novo a gente vai ver doutrina, a gente vai estudar sobre doutrina? Sim, nós não temos outra coisa para dar para a igreja senão doutrina, a sã doutrina. Nós não temos outra coisa para dar para a igreja senão o santo evangelho do Senhor Jesus. E se nós só negarmos o evangelho, a igreja definha, a igreja morre, a igreja abraça crendices, a igreja acaba aderindo e trazendo para o seu meio coisas que são reprovadas pela palavra de Deus. Uma igreja que ama a palavra de Deus, ainda que tenha consciência que não está conseguindo reter tudo que deveria reter, é uma igreja forte, é uma igreja atuante, é uma igreja vibrante, é uma igreja feliz, porque escutou a voz do seu Redentor, aprendeu a identificar e a discernir a voz do seu Redentor, e ela ama ouvir o que Deus tem para dizer, ainda que, em determinados momentos, coisas que nós precisamos ouvir da parte de Deus não sejam confortáveis, mas são necessárias. São necessárias. Quem aqui me entende nessa manhã? Faz assim com a mão. Preciso saber se você me entende. Então, nessa manhã, pensando nesse tema que nós vamos trabalhar, nós vamos ao texto que vai servir de base, de início, para o nosso estudo sobre a Escritura, que está no Evangelho do Senhor Jesus, conforme registrou João no capítulo 5, no versículo 39. Nós vamos ouvir o que o Senhor Jesus disse sobre esse tema, e nós vamos enveredar pelas Escrituras, olhando alguns textos. É bom que você fique com a sua Bíblia aberta. Se você não tem um exemplar como eu tenho aqui, talvez você tenha o aplicativo, e você pode orar, você só não pode se dispersar. Só não pode se dispersar. Vejam o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Palavras do Senhor Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que é preciso examinar as Escrituras, falando para um grupo de homens que eram peritos nas Escrituras, diga-se de passagem. Ele não estava falando para leigos, ele estava falando para a cúpula religiosa. Diríamos que eram os teólogos daqueles dias, especialmente os fariseus.
E Jesus, percebendo que eles não tinham compreendido que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, o Cristo, o descendente de Davi, a semente prometida a Abraão, o Senhor Jesus então os instiga, o Senhor Jesus os confronta e dá uma ordem imperativa: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim, disse Jesus. Então o processo de examinar a Escritura pode parecer algo que vai exigir de você concentração, que vai exigir de você tempo, que vai exigir de você um esforço intelectual, porque é preciso se ater com exclusividade, sem dispersão, sem que as coisas atraiam e capturem a nossa mente. Mas esse é o processo pelo qual nós tenhamos condição de conhecer as Escrituras e, mais do que isso, conhecer o cerne da Escritura. O conteúdo que é o conteúdo principal, axial da Escritura, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. É por meio do exame da Escritura que nós fazemos isso. E se nós formos letárgicos, apáticos, indiferentes, não tem como crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus sem que haja dedicação para o exame, para a leitura da Escritura, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você ouvir de que há outro caminho, que há outro meio, é uma mentira, não existe. Não existe outro caminho. Sobre esse tema de examinar a Escritura, eu poderia dizer que nessa manhã existem outras razões, mas 3 razões são algo que deve apetecer o nosso coração, entusiasmar o nosso coração nessa manhã. Primeiro, porque pelo exame da Escritura, nós conhecemos com profundidade a pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. As profecias que apontavam para Ele, que se cumpriram. As promessas que versavam sobre a sua vinda gloriosa, de que Ele iria nascer de uma mulher, de uma virgem, que Ele seria o Emanuel, o Deus conosco, que Ele viria para redimir o seu povo dos seus pecados. Essa já seria uma razão para a gente ficar aqui algumas manhãs estudando sobre essa verdade. A primeira razão, conhecer o Senhor Jesus. Precisamos conhecer o Senhor Jesus com o intelecto, com o coração, com todo o nosso ser, e para isso é preciso examinar a Escritura. O segundo motivo, a segunda razão que nós precisamos atentar para conhecer as Escrituras, e nós precisamos ficarmos atentos, é que o Senhor Jesus aqui dá uma ordem: examinai as Escrituras. É um imperativo. Você pode não se sentir confortável, você pode dar de ombros e fazer de conta que não é com você, embora no primeiro momento essa palavra não foi endereçada a nós, mas nós estamos extraindo o princípio. Você pode fazer de conta que isso não tem valor, mas quando você pensa assim, age assim, você está agindo em franca desobediência ao Senhor por não examinar as Escrituras. A terceira razão é porque todos os nossos preletores, todos, Luciano, o Franz, o Wilter, que é um homem de Brasília, um presbítero que vai estar na nossa cidade domingo, e eu o convidei para se juntar a nós, o Marcelo, o presbítero Augusto, o Max e eu, que vamos tratar disso aqui, todos os temas emergirão, brotarão das Escrituras. Os meus presbíteros, os pastores dessa igreja, nós não estamos autorizados a inventar uma mensagem para que seja palatável, agradável a você. Nós vamos partilhar com vocês o que a Escritura diz sobre os temas. Nós queremos ouvir o que Deus tem a dizer sobre o tema, porque talvez a nossa argumentação, a nossa retórica não seja a melhor, não seja convincente o suficiente, não deixa você entusiasmado o suficiente. Mas quem convence você, quem trabalha o seu coração, é Deus pela Escritura. Não tem outro meio, não tem outro meio.
Então é por isso que nós estamos começando nessa manhã com as Escrituras. Porque aos domingos pelas manhãs, nós vamos nos assentar aí e os nossos irmãos vão nos guiar pelas Escrituras, nos mostrando o que a Escritura diz sobre os temas que nós vamos ver. E nós queremos isso. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mas nessa manhã, a razão na qual eu vou me ater é a razão que fala do conhecimento do Senhor Jesus, seguindo o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Então, de volta ao texto: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras. E vejam, aqui o Senhor Jesus estava falando da Escritura do Antigo Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Eram as Escrituras que eles tinham. Hoje nós temos a Escritura completa, com o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro histórico, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, de Pedro, as epístolas gerais e o Apocalipse. Mas aqui estava falando das Escrituras que os seus ouvintes tinham. Hoje nós estamos em melhor condição. Nós somos mais privilegiados hoje, porque nós temos as Escrituras do Antigo Testamento e as Escrituras do Novo Testamento. Se aquele grupo já era cobrado, já era exigido mais, hoje nós, sobretudo, nós temos mais privilégio, e quem tem mais privilégio será mais cobrado. E me entendem? Me entendem nessa manhã? Ok? Então, nós vamos nos ater sobre o conhecimento do nosso amado e glorioso Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender lições que estão diretamente ligadas à pessoa de Jesus, que estão ligadas à missão do Senhor Jesus e que estão ligadas à obra do Senhor Jesus. Esse é o meu papel, essa é a minha intenção, o meu propósito aqui nessa manhã. Então, vamos a uma primeira passagem, para a gente cruzar as informações e perceber as conexões dessas informações. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, capítulo 3, melhor dizendo, versículo de número 15. Esse texto é o texto que os estudiosos chamam de o proto-evangelho, a semente do evangelho. Depois que os nossos pais caíram, eles estão sendo confrontados, mas ao mesmo tempo sendo restaurados. E nesse contexto de crise, de medo, de angústia que os nossos pais estavam vivendo, diante da tragédia que eles estavam experimentando, que é a queda, a entrada do pecado no mundo e como isso afetou a relação deles com Deus, a relação deles uns com os outros, porque o casamento foi afetado ali. Deixa eu fazer uma pausa aqui, como costuma dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma notinha de rodapé. A crise conjugal que nós enfrentamos e na criação de filhos tem como origem a queda, a entrada do pecado no mundo. Você fala como você fala, você pensa como você pensa, você age como você age por conta da queda, da ruptura com Deus. E ali os nossos irmãos, os nossos pais, melhor dizendo, estavam experimentando isso. Mas nesse contexto histórico de crise relacional com Deus, uns com os outros e também com a criação de Deus, Deus faz promessa. Maravilhoso. Deus faz promessa. Então, o Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus está dizendo para a serpente, dizendo assim, mas ao mesmo tempo, trazendo uma promessa que a gente chama de semente do Evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, entre a tua descendência, e veja só o artigo definido, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor, Deus está falando com a serpente, falando, olha, vai existir uma batalha a partir de agora entre você e a mulher. Depois ele muda, ele fala, entre a tua descendência, descendências do maligno e o descendente da mulher. O descendente, não é um descendente, o descendente. Quando ele diz isso, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pega essa semente de que vai nascer o descendente da mulher
que vai se opor a esse inimigo nosso, inimigo de Deus, e coloca essa semente no alforje, no embornar. Quem é da roça aqui? Embornar. Hein? Tem muito caipira aqui na Igreja da Glória, né? Pensando que só eu, tem um monte de caipira aqui. Então, isso me deixa até confortável, né? Em saber que eu não estou sozinho, né? Eles, então, constroem a história, realizam a vocação, porque eles são retirados do Éden, e eles estão carregando essa semente. O primeiro filho que Adão e Eva tiveram, eles pensaram, eles botaram o olho no menino e eles pensam que é o menino. Não era. Aquele era um descendente do maligno, né? Caim é descendente do maligno, ele tem um coração ruim, ele é invejoso, ele é mau, a natureza dele é terrível. E a Bíblia vai dizer que ele é filho do maligno. E você tem Abel, que é o filho da aliança, mas Caim o mata. E aí você segue, a partir do Gênesis, essas duas linhagens. A linhagem maligna do inimigo e a linhagem da aliança. A partir de Sete, essa linhagem vai sendo construída. Eu quero que você preste atenção, me acompanhe o raciocínio da revelação da Escritura. Gênesis 3,15 é a promessa de que vai nascer o descendente. Então, todas as gerações posteriores, né, as gerações que vão nascendo, que vão construindo família, ficam na expectativa. Será que agora, cada vez que uma mulher ficava grávida, uma mulher da descendência da aliança, pensava, será que é o menino? Será que eu estou carregando no ventre o filho, o descendente que vai esmagar a cabeça do diabo, da serpente? Então, avance, vira a página no Gênesis, no capítulo 5, no versículo 28, para você perceber como é que essa esperança está sendo desenrolada e construída nos corações, e como que o pai de Noé tem essa expectativa. Olha aí, capítulo 5, versículo 28, diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, e olha só que vem aqui, vale a pena você grifar, este nos consolará, você deve grifar isso aqui, ó. Este nos consolará nos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Com a entrada do pecado no mundo, o homem precisou trabalhar arduamente, do suor do teu rosto comerás. Então isso trouxe o sofrimento para a raça humana. E ele diz ainda, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Quando o menino nasce, Noé, o pai olha e fala, é ele. Este nos consolará. Embora Noé tenha sido uma figura importante, entretanto, não era Noé. Todos aqui concordam que Noé foi importante na história? Foi, maravilhoso. Mas não era Noé, aquele por meio de quem Deus iria consolar o povo da aliança do trabalho penoso, das fadigas, das angústias, dessas coisas todas. Não era ele. Só que o povo não perdeu a esperança. O povo avança, Deus chama Abraão mais tarde e fala com Abraão que vai nascer o descendente também, usando o artigo definido, o descendente, ratifica a promessa a Isaac, Jacó segue nessa mesma toada, o povo é levado para o Egito e no Egito se torna então uma nação e o povo está carregando essa promessa. Será que vem? É muito interessante, eu não tenho tempo para isso, você perceber nas escrituras do Antigo Testamento essa importância da mulher, embora às vezes as pessoas pensem que não, a importância da mulher e de nascimento de meninos. Você lembra que Faraó, quando percebe que o povo está crescendo, como que ele agiu, como ele articulou, criando leis, digamos, o Estado daquele, fazendo um anacronismo, né? O Estado daquele momento, como é que ele cria leis? Primeiro, colocando o trabalho forçado sobre os homens. Veja só, homem, você não pode brincar de ser líder. O diabo quer minar a sua liderança. O diabo quer deixar você frágil, um homem frágil. Porque um homem frágil tem uma família frágil. Um homem frágil tem uma igreja frágil. Um homem frágil, uma sociedade frágil de liderança masculina tem uma sociedade frágil. Tem governos frágeis, homens corruptos. Porque se forja isso a partir da identidade masculina. Sem
sonegar o valor e a sublimidade da mulher. A mulher tem um valor maravilhoso. Eu não tenho tempo para falar disso aqui. Espero, em algum momento, tratar de algumas mensagens no Êxodo sobre isso com vocês. Mas ele traz trabalho penoso e consegue minar a liderança masculina? Não. Eles continuam tendo filhos. Percebendo que o seu primeiro decreto não surtiu efeito, o que ele faz? Ele cria a lei do infanticídio. Vamos eliminar todos os meninos. Quais eram os meninos? Quem se lembra? Eram meninas ou meninos? Meninos. Porque se uma nação não tem meninos, aquela nação deixa de existir. Se uma igreja não tem liderança masculina, aquela igreja, em algum tempo, ela vai colapsar. Vocês estão me entendendo? Mas eu estou citando isso, e precisamos voltar para o cerne da mensagem, é só para instigar vocês, para vocês perceberem como é que a história está sendo construída, e como que o povo de Deus carrega a semente da vinda do descendente. Nas crises, ora, o povo meio que num apagão espiritual, mas de quando em quando Deus levantava um que reavivava essa ideia da semente, daquele que viria, aquele que iria pisar na cabeça da serpente, e vem construindo a história. Período dos juízes, período dos reis, os profetas, até que depois de séculos, milênios, Deus escolhe uma virgem, uma menina, para ser aquela que haveria de carregar o Redentor, o descendente. O descendente. E é nessa linguagem, portanto, vejam só, fazendo então essa transição do Antigo para o Novo Testamento, que em Gálatas, no capítulo 4, olha só o apóstolo Paulo ensinando teologia, doutrina para a igreja. Olha só o que Paulo vai dizer, pensando nessa pessoa. E veja a linguagem que Paulo usa, a linguagem que envolve mulher, que envolve lei e que envolve o propósito por que o menino viria. Olha só, Bíblia aberta, examinar a Escritura, vamos examinar a Escritura. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Pelo amor de Deus. Eu não posso estar trabalhando o tema aqui, examinar a Escritura, e com a Bíblia fechada, não. Aí seria uma contradição da nossa parte. Vindo, porém, quem pode avançar? A igreja avança, lendo. Percebe? Como que o Paulo pega toda a teologia do Antigo Testamento sobre essa semente e condensa num versículo falando assim, vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude, o pleroma, essa ideia de algo fechado, completo, sem faltar, sem passar. Tempo exato. O que Deus faz? Deus enviou o seu Filho. O enviar aqui, o verbo enviar aqui não tem a ver só com missão, tem a ver com deixar um status, uma condição de glória, de se rebaixar, de se tornar um de nós. Veja só que coisa extraordinária está acontecendo. Para se identificar com a raça humana, Deus enviou o seu Filho. E aí o texto diz o quê? Nascido de mulher, porque tem que cumprir o que foi dito no Gênesis. Mas é nascido também sob ele tem que nascer debaixo da lei, das exigências da lei, para ele ser o meu fiador, meu redentor. Ele tem que cumprir tudo que a lei exige, porque o primeiro Adão não deu conta, nós não damos conta, nós precisávamos de alguém que nos representássemos perfeitamente. Então ele é nascido de mulher, e ele é nascido sob a lei. A semente aguardada agora veio, se manifestou. Plenitude é o que eu falei, que é um conceito do grego, do pleroma, que é a ideia de algo perfeito, completo, né? É como que algo, veja só o que está acontecendo na história, processando,
né? Então Deus, no primeiro momento, a gente costuma dizer na teologia, que Deus usa Israel para dar para Israel a revelação. Deus usa os gregos para expandir um idioma, para que ele se tornasse algo comum. É como se fosse o inglês dos dias de hoje, né? Embora tenha outros idiomas aí que são aprendidos, mas o inglês é tido como algo, uma língua universal, né? Relativo, acho que a gente pode dizer isso, né? E Deus usa os romanos para pavimentar as rodagens, criar leis. Então Deus, na plenitude dos tempos, Deus já deu a revelação, Deus usa um povo para expandir cultura e o idioma, para que fosse comum, e Deus usa também os romanos. Então, quando Deus preparou o cenário, Deus, então, que coordena a história, então essa é a plenitude dos tempos, o momento exato que Deus escolheu para enviar o seu filho. Então ele vem, nascido de mulher, nascido sob a lei, e se você olha o versículo 5, vai dizer que era para resgatar os que estavam sob a lei, escravizados sob a maldição da lei, debaixo da lei, sem condição de obedecer à lei. Mas, a escritura do Novo Testamento, pensando nessa ideia, lembra lá que o pai de Noé olhou para o menino, o que ele falou? Este nos consolará. Era Noé? Não. Então veja só o que Lucas, o doutor Lucas, o historiador Lucas, vai dizer no seu evangelho, no capítulo 2. Vai falar de um homem, vai trazer esse mesmo conceito de consolo. Que trata-se de Simeão, capítulo 2, versículo de número 25. Bíblia aberta aí? Ok? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso e que esperava o quê? Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. O pai de Noé tinha a esperança da consolação. Olha para o menino e fala assim, é este que vai esmagar a cabeça da serpente? É este? Não era Noé, embora ele tenha sido importante. Então todas as gerações carregavam essa mesma esperança. Mas quando vem a plenitude dos tempos, em que Deus envia o seu filho nascido de mulher, tem um homem, Lucas é criterioso e seleciona no meio dessa multidão de piedosos, de gente que tinha essa mesma esperança, um homem chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. Revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, você pode imaginar essa cena? Noé olha, Lameque olha para o seu próprio filho e pensa, é este que vai nos consolar, não era ele. De repente, num determinado momento em que Jesus é levado ao templo para cumprir com o ritual da circuncisão e da consagração, o Espírito de Deus move o coração de Simeão, que carregava no coração a esperança de que a consolação de Israel viesse, acontecesse. O Espírito como que mostrando para ele, hoje é o dia de você ver com seus próprios olhos tudo o que você esperou durante os anos da sua vida. Vá ao templo. E o Espírito, então, move os passos desse homem, move o coração deste homem, ele vai ao templo. Quando ele chega lá, ele não só tem o privilégio de ver, mas como ele tem o privilégio de pegar nos seus braços a consolação de Israel, o amado da igreja, o amigo dos crentes, o Senhor da nossa vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando Simeão tem ele nos braços, Simeão está tão satisfeito, ele se dá como um homem satisfeito, pleno, que ele chega a dizer no versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo
de Israel. Este homem, quando tem o Deus encarnado nos seus braços, o Redentor nosso, ele diz: Senhor, eu estou preparado, se o Senhor quiser já me levar, pode me levar, que eu estou em paz. Chegou aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O golpe final que ele vai dar na cabeça da serpente é na cruz, mas a encarnação do Filho de Deus já é uma demonstração de que o Satanás, de que o diabo está sendo vencido, que o reino das trevas está sendo neutralizado, que a história vai ganhar um outro rumo, vai ter uma nova guinada, porque agora o Emanuel está no meio do povo de Deus. Faz sentido para você examinar as Escrituras? A gente compreender essas conexões? Faz sentido, gente? Porque talvez eu penso assim: nossa, faz todo sentido para mim. Talvez quando eu estou preparando, estudando, eu fico com os olhos marejados, emocionado, feliz, porque Deus está falando, me revelando. Mas de repente eu chego aqui e você fala: não faz sentido, eu ainda não concatenei as peças do quebra-cabeça. E quem nos instiga a fazer isso que nós estamos fazendo essa manhã? O Senhor Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, queridos, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus da forma como se encontra nas Escrituras. É Ele mesmo. Se você perceber, no capítulo 7 de João, olha aí. Isso, inclusive, talvez algumas vidas no seio da igreja estão mirradas, talvez por conta da ausência do que Jesus diz aqui no capítulo de número 7. Versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora preste atenção aqui, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o que acontecerá? Se você crê num Cristo que é conforme diz a sua cabeça, que é conforme diz a sociedade contemporânea, que é conforme diz a igreja, que é conforme como diz a teologia, embora a teologia seja importante, mas não tem a ver como diz a Escritura, então você não está crendo no Cristo que Simeão abraçou. Esse rio de água viva vai brotar da nossa alma com alegria, de um modo que vai jorrar, gerando consolo, gerando esperança no nosso coração, quando eu e você, quando nós cremos no Cristo, como diz a Escritura, e não como dizem os homens, é como diz a Escritura. É do jeito que diz a Escritura. Se a Escritura diz que Ele é Senhor, então eu creio nele como Senhor. Então eu vou deixá-lo governar sobre a minha vida. Eu não vou fazer as coisas mais do meu jeito. Eu vou deixar com que Ele me ajude na tomada das decisões da minha família. O que Ele quer para a minha família, o que Ele quer para a minha profissão, o que Ele quer que eu faça com o meu dinheiro. Então é crer como diz a Escritura. Se Ele é Rei dos Reis, eu vou me portar como um súdito, como um servo. Se Ele é Deus, eu vou me portar como alguém que o adore. Você entende? Por que às vezes a gente é uma igreja fraca e enfraquecida, sem entusiasmo com o Senhor e com a questão do culto? Porque a gente tem um Cristo fabricado pelas nossas imaginações, não o da Escritura. Mas para a gente chegar à conclusão de quem é o Cristo da Escritura, a gente precisa de tempo, de abrir a Escritura, de ler a Escritura, de ruminar as Escrituras, de ter uma melhor gestão do nosso tempo durante a semana. No domingo, abrir mão de rede social e nos descansar, aquietar o nosso coração para o culto que é devido a Deus. Vamos olhar uma outra passagem, porque o nosso propósito é, em cada passagem, situação, aprender a lição sobre a pessoa de Jesus, examinando a Escritura, sobre a sua obra e sobre também a sua missão. Eu vou olhar duas ou três passagens em Lucas.
Pois é. E às vezes nós que dizemos ser os discípulos do Senhor Jesus, né, parece que não estamos tão impactados, né, com isso. Mas Deus há de se compadecer de nós. Nós somos dele e ele vai cuidar de nós. Então veja aí, João, capítulo 1. Vou fazer um corte, eu tinha aqui selecionado alguns textos e eu não posso também me delongar, né? João, capítulo 1. Preste bem atenção nisso aqui, porque nós estamos falando sobre examinar as Escrituras, contato com as Escrituras e compreender essa pessoa bendita do Senhor Jesus. Diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, né? Esses empresários do ramo da pescaria. André e Pedro eram empresários. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, grife isso aí, ó, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. O que é lei na linguagem deles? É o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, nos 5 livros das Escrituras, 5 primeiros livros das Escrituras. E a quem se referiram quem? Os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Filipe vem todo empolgado. Natanael também é um homem das Escrituras, é um homem que tem esperança. Mas ele então revela o seu ceticismo, né? Fica com o pé atrás. Respondeu-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Filipe também é meio ousado, né? Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Aqui deixa o camarada espantado. Ele fica espantado. De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da... Aí Natanael, ele dá uma pirada. Fala, não, peraí, não, hein? Não é possível. Eu não o conheço. E ele diz que já me conhece. Que já me viu. E alguns estudiosos entendem que é uma situação bem isolada que Natanael passou nesse lugar onde ele estava, de que mais ninguém sabia. Então ele fica espantado. Por quê? Porque com isso, não é o meu propósito aqui, Jesus está mostrando que ele é Deus, que ele conhece pessoas, que ele vê pessoas, que ele sabe a identidade das pessoas, que ele sabe o que se passa no coração das pessoas. E então, Natanael meio que vai sendo dobrado, vai sendo vencido pelo Senhor Jesus. E então, diz aí o texto, então exclamou Natanael, quando Jesus disse isso, olha o que ele disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E preste atenção no que vem. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Só porque eu disse isso? Isso já foi suficiente para você, Natanael? Pois maiores coisas do que estas verás. E aqui nós vamos a uma inferência do Antigo Testamento, da fala de Jesus, ó. E acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa linguagem que Jesus utiliza é uma linguagem conhecida. Onde ela aparece? Teresa está falando aqui, está balbuciando aqui, da experiência de Jacó.
Quando ele está fugindo do seu irmão com medo, ele dorme no deserto, o travesseiro dele naquela noite foi um travesseiro de pedra. Aliás, às vezes você pode ter um travesseiro pena de ganso e não desfrutar de paz. E às vezes você pode ter um travesseiro de pedra e ter presença de Deus. Quando Jesus diz para ele, Jesus está mostrando para ele assim, olha, como que dizendo, Natanael, você sabe aquele negócio, aquela experiência de Jacó, de que os anjos subiam e desciam? Sabe de uma coisa? Aquela escada, a figura da escada que é posta dos céus para a terra, é um apontamento para o Senhor Jesus. Só que aqui o Senhor Jesus já começa a preparar e fazer alusão à ideia da cruz, do Calvário, do porquê ele veio. Natanael, se você está impressionado porque eu te disse que te conheço e que te vi debaixo da figueira, coisas maiores você vai presenciar, essa ideia dos anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque o Filho do Homem é a escada que foi posta no deserto quando Jacó fugia. Irmãos, precisamos examinar as Escrituras, compreender minimamente essa linguagem, essas conexões do que está acontecendo. Pula isso a Bíblia, me deixe só aqui trazer uma aplicação aqui sobre esse texto, uma lição. É o seguinte, nós precisamos ter maestria, paciência, generosidade, graciosidade para lidar com o cético. Jesus não pegou o pesado nesse contexto aqui com o cético. A gente precisa ser mais maleável, sem abrir mão de valores e princípios, e trazer Jesus para a conversa com o cético, e deixar Jesus fazer o que nós não podemos fazer. Você já pensou se Jesus falasse assim, rapaz, mas você, hein? O que é isso? É inadmissível. Jesus não fala assim, eis um verdadeiro israelita em quem não adora. Jesus faz um elogio e chama ele para perto e começa a trabalhar a mente dele. Queridos, nós não temos como evangelizar se a gente partir para as cabeças. Eu não estou dizendo que tem momento que você não tem que dizer coisas que talvez não sejam agradáveis, mas a gente tem que transitar bem com sabedoria. Na linguagem de Paulo, aproveitando as oportunidades. Quem vai para chique-chique tem que ter sabedoria para lidar com o povo do sertão baiano. Entender a linguagem, chegar, como na linguagem dos mineiros, comendo pelas beiradas. Não é? Olha só, voltando para mais um texto. Capítulo 5 de João, onde nós já estivemos. Mais adiante, onde Jesus falou aquilo. Falando de examinar a Escritura. Versículo 44 diz assim, como podeis crer? Vós o que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Preste atenção. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Gente, isso aqui é figura de linguagem, eu não preciso dar aula aqui de português, né? Está usando figura de linguagem. É como, você conhece Machado de Assis? É claro que nós não conhecemos a pessoa de Machado de Assis, ele já morreu, né, gente? Mas estão falando de conhecer a literatura. Então ele está falando assim, quem vos acusa é Moisés. O que ele está falando? Ele está falando do escrito, do Pentateuco. Quem acusa vocês, diante da contradição da qual vocês estão se mostrando, é Moisés. Em quem tendes firmado a vossa confiança. Lá atrás ele falou, examinar a Escritura. Agora olha só o que ele vai dizer. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim. Por quê? Porque, qual é a lógica? Porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês dizem que creem no que Moisés escreveu, e Moisés escreveu a meu respeito, e vocês não conseguem render-se o coração de vocês e crer em mim, então é contradição de profissão de fé. Vocês são incoerentes. Vocês são incoerentes. É como, tentando fazer uma aplicação contemporânea, é como você chegar para mim nessa manhã e falar assim, pastor, eu amo a Escritura. Eu amo a palavra de Deus. E, entretanto,
vive como se Jesus não existisse. Entende? Que paradoxo é esse? Que balela é essa? Você diz que ama a Escritura, que a Escritura revela quem é Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, e entretanto, na hora de tomar suas decisões, na hora de casar, na hora de empreender, você não consulta Jesus, você não está nem aí, você fala, não, no domingo é um compartimento separado da minha existência, eu vou para a igreja, presto culto, mas na minha vida mando eu. Aí Jesus fala assim, mas que incoerência é essa? Vocês dizem, Jesus está falando, vocês dizem que creem no que Moisés falou, que vocês estão firmados nessa verdade, mas entretanto vocês não creem em quem eu sou, no que eu estou dizendo? Então Moisés é que vai acusar vocês perante o Pai. Tudo que Moisés falou a meu respeito, chegará no dia do juízo final e vocês serão acusados. Você tem toda a razão, e esse é um movimento que geralmente as coisas começam nos Estados Unidos e depois chegam a reboque, né? Em outros países, e no Brasil não é diferente. É um movimento nos Estados Unidos que entende que, na verdade, você tem que receber Cristo só como Salvador. E isso basta. Então eles fazem um corte, né? E aí começa a difundir essa teologia. Queridos, eu vou encerrar. Eu tinha aqui uma outra passagem que eu acho que é tão vital, mas eu não quero abusar da paciência de vocês. Pois é, mas a gente tem que administrar. Tem que ir para casa, tem que almoçar, para a gente se preparar, descansar um pouquinho à tarde e voltar, não é? Queridos, nós precisamos examinar as Escrituras. Eu sei que é difícil. Quando eu falo isso, eu não quero passar para você que é uma coisa fácil. É difícil, sabe por quê? Porque exige disciplina. Exige boa mordomia do tempo. E nós somos uma geração com a agenda bastante congestionada de muitas coisas, inclusive fúteis, mas elas fazem parte da agenda. Eu vou terminar dizendo o seguinte: talvez você já passou pela experiência que eu já passei, de ir a um consultório médico e chegar lá, o médico nem olha para a sua cara. Talvez alguns de vocês já passaram pelo que eu já passei. Ele está ali, você entra. Se bem que hoje eles estão mais atentos com a questão do atendimento humanitário, né? E aí, em 10, 15 minutos no máximo, ele já está te dando uma receita, ele não pede exames e te manda embora. E eu fico muito chateado quando isso acontece comigo. E algumas vezes eu revelo a minha insatisfação. Eu estou pagando por isso. Quando eu digo que eu estou pagando, não é porque se tem o plano de saúde privado. É isso também, mas quando você também vai no SUS, você está pagando, o governo arrecada impostos, são muitos impostos. Então, o profissional que passou no concurso para servir no SUS, ele tem que cumprir também com a função dele. Eu cumpro com as minhas na sociedade, você cumpre com as suas, então ele tem que cumprir também. Ok? E eu revelo a minha insatisfação mesmo. Eu sou crente, procuro ser um homem educado, gentil com todo mundo, indiferente de quem seja. Mas eu também sei mostrar insatisfação também quando os meus deveres não são levados em conta. Então você vai no médico, já aconteceu comigo, já aconteceu com você, mas tem também a experiência, Eliseu, de você ir ao médico e ele entra e fala assim: Eliseu, seja bem-vindo. Quantos anos você tem, Eliseu? E essa dor que você está sentindo, Eliseu, dói mais de manhã, de tarde, à noite? Como é que é? O que você me diz? Me diz aí, Eliseu. Aí ele examina, vê o seu batimento cardíaco, sua saturação.
E ele, não satisfeito, ele fala: Eliseu, eu vou pedir aqui uma bateria de exames, hemograma completo. Tem tempo que você faz exame? Tal. E ele pede ao Eliseu, dá uma lista para o Eliseu tem que sair dali, no dia seguinte marcar os exames, ir à clínica, enfim, cumprir com esse protocolo e voltar depois. Por quê? Porque o relato que o Eliseu fez já dá uma boa noção para ele. Mas ele quer saber mais, ele quer ir no cerne, na raiz da questão, para cuidar bem do Eliseu, para fornecer um melhor tratamento para o Eliseu. O que eu quero dizer é que ler a Escritura não é um exame. Ler a Escritura corridamente, como a gente lê o jornal A Tribuna ou qualquer outra literatura, não é um exame. Mas para examinar é preciso ler. Ler não é examinar a Escritura. Não dá para comparar, entender, fazer essas conexões. Isso precisa de tempo. A gente faz isso do dia para a noite? Não, a gente vai levar anos. A gente vai levar anos. Hoje eu sei um pouquinho mais do que ontem. E talvez pela graça de Deus, porque hoje, antes de vir para a igreja, eu já li 2 capítulos da Bíblia. Então talvez amanhã eu saiba um pouquinho mais do que hoje. Mas ler não é examinar. Fazer leitura corrida não é examinar. Mas para examinar é preciso ler. Não tem outro jeito. Não vem por osmose. Não vem por meditação. Agora vai entrar na minha cabeça. Não vai, querido. Não tem um cabinho para você plugar aqui para transmitir. Não, é preciso leitura. Stuart Watt, um inglês, um galês, que eu já pude ouvi-lo na Fiel, ele, na conferência Fiel, lá em Atibaia, em Água de Lindóia, melhor dizendo, ele disse algo e eu termino com isso. Alguém no meio da plateia, num intervalo, numa mesa redonda, perguntou para ele qual o conselho que ele daria para alguém que tem interesse em crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E ele falou o seguinte: antes de ler a Bíblia, ore. Depois, leia a Bíblia até encontrar Jesus. Ao encontrar o Jesus, pare e ore de novo, agradecendo. E depois disso, cante um hino. É o único lugar que ninguém vai censurar, falar que você não é afinado na sua casa. Você pode abrir a boca e cantar lá, desafinadamente, dando graças a Deus. Leia a Bíblia, examine a Bíblia, ore, seja grato pela Bíblia e cante louvores a Deus pelas Escrituras. Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a fechar os olhos. Quero encorajar você a buscar a Deus, falar: Senhor, me ajude a ler as Escrituras, a examinar as Escrituras. Às vezes eu tenho a sensação que não estou retendo tudo que eu deveria reter, mas de alguma forma você está retendo. Senhor Deus, eis aqui a noiva do Senhor Jesus, a igreja. Pequenos e grandes, moços e moças, adolescentes, anciãos, famílias que tu amas. Enriqueça-nos com o conhecimento das Escrituras. Ó Senhor, que o amado da nossa alma, o Senhor Jesus, seja razão suficiente para nos debruçarmos com alegria, com entusiasmo, na leitura da Tua Palavra. Abençoe a IPG, Senhor, Igreja Presbiteriana da Glória. Abençoe os pastores dessa igreja, os presbíteros, que são homens que pastoreiam essa igreja. Conceda-nos graça para despertar uns aos outros nessa jornada, nessa caminhada de conhecer o Senhor Jesus mais e melhor e com profundidade. É a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre. Amém e amém.